Êxodo, capítulos 18, 19 e 20. Segundo livro de Moisés, Antigo Testamento. Êxodo 18. A visita de Jetro, os juízes. Jetro vem ao encontro de Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus havia feito por Moisés e por Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés havia enviado de volta a sua esposa Zípora com os 2 filhos, Gerson, cujo nome recordava que Moisés fora estrangeiro em terra estranha, e Eliezer, nome que celebrava o Deus de seu pai como seu socorro na fuga do faraó. Jetro saiu com Zípora e os meninos ao encontro de Moisés, que estava acampado no deserto junto ao monte de Deus. Quando Moisés soube que o sogro estava chegando, foi ao seu encontro, prostrou-se e o beijou. Saudaram-se mutuamente e entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, as dificuldades pelo caminho e como o Senhor os havia livrado de tudo. Jetro alegrou-se de todo o bem que o Senhor havia feito a Israel e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Jetro tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer o pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Uma refeição de comunhão e reconhecimento. O conselho sábio, a criação dos juízes. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo ficou diante dele desde a manhã até a tarde. Jetro observou tudo com atenção e perguntou ao genro: o que era aquilo que fazia com o povo? E por que ficava sentado sozinho enquanto todo o povo esperava do amanhecer ao anoitecer? Moisés explicou: quando o povo tinha algum problema, vinha a ele para consultar a Deus. Ele julgava entre um e outro, ensinando os estatutos e as leis de Deus. Jetro respondeu com franqueza e sabedoria: o que fazes não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo, porque o trabalho é pesado demais para ti, não o podes fazer sozinho. E propôs uma solução. Moisés seria o representante do povo diante de Deus. Levaria as causas a ele e ensinaria os estatutos e os caminhos que deveriam seguir. Mas dentre todo o povo escolheria homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que abominem a avareza. E os poria sobre o povo como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles julgariam o povo em todo o tempo. As causas difíceis trariam a Moisés. As menores resolveriam por si mesmos. Assim o fardo seria aliviado e o povo seria servido com mais eficiência. Moisés ouviu a voz do sogro e fez tudo o que ele disse. Escolheu homens capazes de todo o Israel e os pôs como chefes. Eles julgavam o povo em todo o tempo. As causas difíceis traziam a Moisés e todas as causas simples julgavam eles mesmos. Depois disso, Jetro se despediu e voltou para a sua terra. Êxodo 19, Israel no Monte Sinai. A descida de Deus, a chegada ao Sinai e a aliança proposta. No 3º mês após a saída do Egito, naquele mesmo dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Refidim, chegaram ao deserto e acamparam ali, defronte ao monte. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. O Senhor o chamou do alto e falou: Vós mesmos vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tomei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés desceu, reuniu os anciãos e expôs todas essas palavras. O povo, unânime, respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. A preparação e os limites do monte. O Senhor disse a Moisés que viria em nuvem densa, para que o povo ouvisse quando ele falasse com Moisés e crescem nele para sempre.
Ordenou que o povo fosse santificado por 2 dias. Lavariam as roupas e estariam prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor desceria à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Moisés deveria estabelecer limites ao redor do monte. Ninguém, homem ou animal, deveria tocá-lo, sob pena de morte. Somente quando a trombeta soasse longamente é que subiriam. Moisés desceu, santificou o povo e eles lavaram suas roupas, a descida do Senhor. No 3º dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte, e o som de uma trombeta muito forte, e todo o povo no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e pararam ao sopé do monte. O monte Sinai estava completamente envolto em fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremeu violentamente. O som da trombeta crescia cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus lhe respondeu em voz de trovão. O Senhor desceu ao cume do monte Sinai e chamou Moisés ao topo. Moisés subiu. O Senhor ordenou que Moisés descesse para advertir o povo de novo, que não rompessem os limites para ver o Senhor, para que muitos não morressem. Mesmo os sacerdotes deveriam santificar-se. Moisés desceu e lhes disse todas essas coisas. Êxodo 20, os 10 mandamentos. O temor do povo. As 10 palavras de Deus. Deus falou todas estas palavras ao povo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas. Não te prostrarás, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nele não farás obra alguma, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, nem o estrangeiro dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou. Vê, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. X. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua mulher, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O temor do povo. Todo o povo via os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando. Ao ver isso, o povo recuou e ficou à distância, tomado de terror. Disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu que não temessem. Deus havia vindo para provar o povo e para que o seu temor estivesse diante deles como guarda contra o pecado. O povo ficou à distância, enquanto Moisés se aproximou da nuvem espessa onde Deus estava. Instruções sobre os altares. O Senhor disse a Moisés que falasse aos filhos de Israel. Eles próprios haviam visto que ele lhes falara do céu. Por isso, não fariam outros deuses ao lado dele, nem de prata, nem de ouro. Um altar de terra fariam ao Senhor para os holocaustos e ofertas de paz. Em todo lugar onde o Senhor fizesse lembrar o seu nome, ele viria e os abençoaria.
Se o altar fosse de pedras, não as lavariam com ferramenta, pois ao levantar o cinzel sobre elas, seriam profanadas, e não subiriam ao altar por degraus, para que a nudez não fosse descoberta sobre ele. E assim, encerramos mais essa jornada pela narrativa de Êxodo 18, 19 e 20. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe o seu like. Ele ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva para acompanhar as próximas narrativas reflexivas da Bíblia e compartilhe com alguém que você sabe que vai amar esse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!